Salve amigos do canal Detetive Vascaínos, muito boa noite a todos. Está começando agora o Giro no Ar, nessa sexta-feira, dia 18 de julho. Bora que amanhã tem jogo importante pela frente, num clima não muito legal pelos lados de São Januário, né? Depois de 2 derrotas seguidas, contando com aquele vexame em quinto, o Vasco vai ter que se superar, né? Superar as suas próprias limitações, os obstáculos que norteiam esse cenário e a ilha da torcida para emplacar uma vitória para acalmar os ânimos. O novo tropeço pode ser bem indigesto para os bastidores do clube, já que na próxima semana é o jogo da volta pela Sul-Americana, que pela andar da carruagem, a eliminação já está batendo na porta. E nesse giro, eu vou destacar esse ambiente do Vasco para o duelo contra o Grêmio, trazer as notícias do Clube Gaúcho através do setorista e voltar a falar da busca do Vasco por reforços. O alerta ligou geral no departamento de futebol do Vasco após aquele desastre defensivo. E zagueiros voltaram a constar aí na lista de procurados para esta janela. Portanto, vem comigo, me assista até o final, larga o like, compartilhe o trabalho e bora para cima com novidades. Bom, meus amigos, vamos começar, claro, falando do jogo do Vasco de amanhã às 17h30 em São Januário. Tem Vasco em campo e contra o Grêmio pelo Brasileirão. Jogo de alto risco, não só por conta do desempenho ruim dos dois clubes na competição, como pelo clima que se instalou no Vasco após a goleada pela Sul-Americana. Ontem tivemos cobranças fortes no CT Moacir Barbosa e a torcida marcou o zagueiro João Victor e detonou outros atletas que, na visão dos torcedores, estão deixando a desejar. E essa pressão levantou dúvidas que Fernando Diniz poderia ir, de repente, fazer mudanças na equipe a fim de preservar determinados nomes que andaram falhando demais nos últimos jogos. O Diniz, meus amigos, não é um técnico que utiliza desse artifício de ficar trocando a todo momento peças por conta de alguma fase ruim. Ele gosta de dar suporte ao jogador neste momento para que o atleta mantenha a sua confiança no trabalho. Mas sem dúvida é uma hipótese aí em discussão, porque o grupo do Vasco ainda é um grupo em formação, um grupo que precisa ser qualificado. E hoje o treinador é obrigado a buscar suas soluções internamente, já que só chegou o Thiago Mendes como reforço, que ainda não está bem fisicamente para começar jogando. Uma situação praticamente definida é a ausência do Coutinho, né? O meia ainda não se recuperou 100% da sua lesão na panturrilha e deve ser preservado para compromissos mais à frente. A maior possibilidade, diante dessa ausência, seria que o garoto do GB recebesse uma nova chance. Ele que começou jogando contra o Del Valle, mas por conta da expulsão do Piton, foi sacrificado para deixar o time naquela ocasião. Porém, o garoto sentiu, né, um desconforto nos treinamentos na sua coxa e com isso ele não deve ser relacionado para essa partida. O Diniz tem o Alex Teixeira e o Garré, né, e até mesmo o David como potenciais substitutos. Todos foram testados, mas é sempre bom lembrar em relação ao David que ele tem um programa ali para ganhar minutagem, já que ficou muito tempo fora. Então tenho dúvidas se o Diniz o colocaria logo de cara. Outras mudanças que podem ocorrer seria aí na defesa. Muito se falou que o João Victor poderia ser barrado, mas a tendência é dele ser mantido. Porém, o garoto Luiz Gustavo pode ser a surpresa aí, caso o treinador opte aí por deixar de fora o Lucas Freitas, que também não tem agradado muito o técnico. Nas demais posições, a tendência é a manutenção da equipe. Uma informação importante, inclusive trazida há pouco pelo companheiro Vene Casagrande e confirmada, é que alguns atletas que vinham sendo relacionados ficarão de fora dessa partida por opção técnica. São eles o Pumita e o Maurício Lemos. O Leandrinho também está nessa. Por quê? Porque ele ainda está tentando readquirir a sua melhor forma física, então ele vai ficar de fora. A última partida dele foi em maio, ele só voltou a treinar agora em julho com o grupo. Sobre o Lloyd Augusto, o angolano está de volta à lista de relacionados. Um provável Vasco se desenha: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas ou Luiz Gustavo e Lucas Piton, o Hugo Moura, o Tietê, e aí a dúvida, né? Garré, Alex Teixeira, ou até mesmo alguma surpresa de última hora, e o Nuno Moreira, o Ryan e o Verrete. Bom, agora chegou a vez de falar do Grêmio. O time gaúcho está com 16 pontos e quer voltar a pontuar na competição. Vem de resultados negativos, quer tirar proveito do cenário instável de São Januário. Por lá há desfalques, mas também retornos importantes. Mas quem vai falar para a gente mais sobre isso é o colega Thales Andrei, do repórter do canal Caju Tricolor. Thales,
amigo, seja muito bem-vindo. O que você tem para nos contar? Pessoal, tudo certo? Desde já um grande abraço para todo mundo que está acompanhando o vídeo. Vamos falar desse Grêmio que enfrenta o Vasco amanhã e chega pressionado. Acho que dá para dizer que é um duelo de times muito pressionados e muito focados em uma recuperação, né? O Grêmio, assim como o Vasco, também se complicou nos playoffs da Sul-Americana, perdeu de 2-0 para o Alianza Lima fora de casa no jogo de ida e agora vai precisar em casa reverter o resultado. Dá para reverter, mas de fato a qualidade do jogo que o Grêmio apresenta não é boa e o técnico Mano Menezes já está sendo cobrado por isso. Para a partida contra o Vasco, o Grêmio vai ter alguns retornos importantes, tá? O primeiro deles é o Marlon na lateral esquerda, ele que não atuou contra o Cruzeiro na última rodada porque estava emprestado ao time, pelo time mineiro ao Grêmio, né? Então tem aquela cláusula que ele não poderia jogar, mas retorna contra o Vasco. E no ataque, principalmente, porque o Christian Oliveira, atacante uruguaio que joga pelo lado esquerdo do ataque, ele estava se recuperando de um acidente doméstico, teve uma queimadura no pé e aí ficou de fora de alguns jogos e deve voltar contra o Vasco. E outro jogador que deve retornar ao time do Grêmio para essa partida contra o Cruz Maltino é o centroavante Bright White. Ele é o artilheiro do time na temporada, tem 13 gols marcados e é a grande esperança de gols aí desse time do Grêmio. Internamente, o Grêmio tem um diagnóstico de que esse jogo contra o Vasco é o mais provável dessa sequência de jogos do Grêmio para o Grêmio pontuar. Enfrentou o Cruzeiro no Mineirão na última rodada, perdeu de 4-1. Enfrenta o Vasco amanhã, né, 5h30 da tarde nesse sábado. E na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no outro sábado, o adversário será o Palmeiras em São Paulo. Então o Grêmio tem a ideia de que o jogo para pontuar, o jogo para de repente ganhar, é em cima do Vasco, um adversário que também está pressionado, um adversário também que não vive bom momento, então é um jogo que deve ser marcado pelo nervosismo. Grêmio que está a 5 pontos da zona de rebaixamento, se não ganhar do Vasco ou for derrotado pelo Vasco, se aproxima demais do Z4 e aí volta com toda aquela pressão que já se tinha no início do campeonato. O Grêmio, depois da parada do Mundial de Clubes da FIFA, tem 2 jogos, 2 derrotas, 6 gols sofridos e apenas um feito. Então não é um momento muito bom do Grêmio. A provável escalação do Grêmio tem Thiago Volpi no gol, deve ter Igor Serrote na lateral direita, tem uma dúvida entre ele ou o Gustavo Martins atuando improvisado como lateral direito. A dupla de zaga deve ser formada por Kahneman e Wagner Leonardo, 2 zagueiros canhotos, tá gerando um certo debate aqui, e o Marlon na lateral esquerda. Aí a dupla de volantes deve ter Dodi e Vila Sante, e no meio campo tem a grande dúvida, porque o Cristaldo não está rendendo o que o torcedor espera e o que a comissão técnica espera também. O Monsalve, que é o seu concorrente na posição, um garoto de 21 anos colombiano, está machucado, teve uma luxação no ombro direito, então não vai para esse jogo. E tem a dúvida entre o Cristaldo e o Edenilson, atuando como um terceiro homem de meio campo ali. Também não está descartada a presença do Alex Santana, novo reforço aí que o Grêmio teve para essa segunda parte da temporada. Essa deve ser a formação de meio campo. No lado esquerdo do ataque, Christian Oliveira. No lado direito do ataque, o jovem Alisson, jovem revelado das categorias de base do Grêmio. E lá na frente o centroavante, o Bright White. Esse é o time que o Mano Menezes deve mandar a campo diante do Vasco, tá bom? Tamo junto, grande abraço, valeu. Valeu demais, amigo! Bom, vamos prosseguir falando de reforço, galera. Como todos sabem, o ataque era uma das prioridades do Vasco nessa janela e continua sendo. Porém, o que tudo indica, vai ganhar a companhia da zaga. A postura ruim do sistema defensivo tem feito aí o clube rever os seus planos e buscar também um zagueiro no mercado. Inclusive, muitos nomes começaram a pipocar por aí nas últimas horas. Um deles foi do zagueiro uruguaio Alan Saldívia, né, do Colo-Colo, nome que já tinha sido falado algumas semanas atrás, que inclusive o Diniz, na última coletiva, admitiu que gosta do atleta. Alguns meios de comunicação do Chile garantem que o Vasco sinalizou com uma oferta ao Colo-Colo no valor de 950 mil dólares, mas que o clube chileno pretende receber 3 milhões de dólares para liberar o jogador. Olha, a situação ainda não está confirmada. Hoje eu passei o dia todo tentando falar com o diretor de futebol do Colo-Colo, que já havia me atendido na última vez, quando saiu essa especulação, né? E naquela ocasião ele havia negado qualquer oferta, mas dessa vez ele não me respondeu. Segue o silêncio. Então, vamos aguardar. Outro nome cogitado aí, que é um velho conhecido, é o Balbuena, né, que está livre no mercado. Nome que o Vasco tentou lá atrás, na época do Fábio Carille, e os altos valores da negociação brecaram qualquer possibilidade. Um jogador aí
que tem o perfil que o Vasco busca, né? Com experiência e oportunidade de mercado. Resta saber se é o nome que agrada ao Fernando Diniz para a atual conjuntura aí. Outro nome que eu soube hoje, que estaria no radar e chegou a ser ventilado nos bastidores, é do zagueiro capixaba William Rocha, hoje atualmente no CSKA de Moscou. O jogador já deu declarações aí recentes que espera voltar ao Brasil no momento certo. Mas já adianto, meus amigos, que os altos valores de uma negociação afastam os clubes brasileiros, principalmente o Vasco, que busca sempre aí um empréstimo, né? Cogita-se que o clube russo peça aí em torno de 6 milhões de euros por seu passe. Eu fiz a minha parte, procurei o empresário do atleta hoje pela manhã, que disse não ter recebido nenhum contato do Vasco até o momento, apesar dele estar ciente de que o nome do jogador foi ventilado por aqui. Bom, meus amigos, aqui é isso. É jornalismo raiz com toda a credibilidade, mas o Vasco está aí atrás de novas alternativas para a zaga e para o ataque. E agora eu quero ouvir você, quais as suas expectativas para este duelo contra o Grêmio, hein? E o João Victor confirmado como zagueiro, hein? Seria um interessante ele ir para o banquinho? Bom, comente tudo isso aí e vamos aí para cima. Em breve eu tô de volta com muito mais sobre o Vascão. Um grande abraço a todos. Até a próxima.